eu vou trazer aqui um tema que é muito conhecido, que é a regra, para você fazer uma organização de orçamento, que é a regra dos 50, 30, 20. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Utzig e eu ajudo pessoas a investir de maneira simples e segura, potencializando os seus retornos financeiros. É muito simples, muito simples. Você com uma calculadora em casa faz com muita facilidade essa conta. Qual é que é a lógica da regra 50, 30, 20? É que 50% do teu orçamento, da tua receita mensal, entende-se por receita mensal doméstica, né? Aquilo que você ganha com o seu trabalho. Ah, mas se você tem uma empresa, ou você tem uma retirada de lucros mensal, você tem um prolabore mensal, você tem uma organização em cima disso. Então, 30% em cima disso também. Desculpa, 50% em cima disso também. Então, você organiza a partir disso, da sua receita mensal. Ah, agora eu tenho uma renda extra, né? Eu tenho um trabalho depois da hora, enfim, faço um extra aqui. Pode colocar junto. Gabriel, eu tenho um extra de investimentos. Aí eu pediria para você, por enquanto, reinvestir tudo. É importante você fazer essa escalada de reinvestir tudo que você ganha com investimentos. E na renda mensal, você se preocupa em organizar isso para viver e não já tirar o leite da vaca antes da hora. Pega e reinveste os seus lucros de investimentos. Por isso que a regra 50, 30, 20. 50% da sua receita mensal, né, que vem do seu trabalho, vamos por assim dizer, você vai acabar alocando ou deveria, né, tentar organizar para ficar dentro disso, em custos mensais fixos. Quer um exemplo? Água, luz, moradia, se você tem prestação da casa, se você paga aluguel, né? Internet, alimentação, transporte, farmácia, educação, plano de saúde, etc, etc, etc. Tá? Então, 50% disso interessante é colocar dentro desse combo dos custos mensais fixos. Agora, 30%, 50, 30, 20. 30% em despesas mensais variáveis. Normalmente, aqueles super podem ou não ser indispensáveis. Por exemplo, você sair para jantar, você pode dispensar isso ou não, mas você cortar 100% disso também não é interessante, porque a ideia é que você também tenha uma vida que consiga ter um consumo, não um consumismo, tá? Mas um consumo que te traga pelo menos ali algum anseio, alguma perspectiva. Às vezes você sai para jantar, às vezes com um grupo de amigos e conversa, às vezes sobre negócio e tal. Então, tem esse fator também associado a isso, né? Você vai, às vezes, sei lá, num futebol no fim de semana com os amigos lá, gasta um pouquinho lá e tal, né? E às vezes aquilo te faz bem, te faz voltar melhor na segunda para trabalhar, etc e tal, né? Mas são supérfluos, você consegue viver sem, né? Sem pagar água, sem pagar aluguel, a prestação da casa, sem pagar, hoje em dia, internet, é fundamental, né? A alimentação você não consegue, mas o supérfluo. Então, assim, 30% dos custos mensais, do teu orçamento mensal, melhor dizendo, você deixa para custos mensais variáveis. Aquela ida ao shopping, ele comprar um presente, ou um presente para si mesmo, eu quero comprar uma roupa um pouco mais cara, então daqui a pouco pode sair aí um presente para si mesmo e tal, né? Restaurante, viagem, então. E 20% do que você ganha deveria ir para aportes mensais para o seu futuro, para investimentos. Vamos para um exemplo prático, tá? Se, por exemplo, você ganha 5 mil por mês, então 5 mil vezes 50%, 2.500 seria para custos fixos, né? Aluguel, água, luz, etc e tal. 1.500 para custos variáveis, uma saída para jantar, tal, uma ida ao shopping, outra coisa aqui e tal, né? Um futebol aí, um lazer, né? Um futebol, às vezes você paga lá a mensalidade de um grupo de amigos, uma cancha para jogar um futebol, etc e tal. 1.500 por mês em variáveis. E R$1.000 ainda aportando em investimentos. Então você cumpriu o 30, 50, 30, 20. Né? Então, é um exemplo, tá? E um detalhe importante, né? Você pode somar isso, né? Ter essa ideia somada para o casal. Então, por exemplo, se o marido ganha 5 mil, a esposa ganha mais 5 mil, então são 10 mil que você pode fazer esse rateio. Claro que, por exemplo, o principal benefício desse rateio será no custo fixo. Porque, por exemplo, você não vai ter 2 aluguéis, não vai ter 2 casas, você vai ter esse rateio, né? Alimentação em 2 pessoas, você vai gastar um pouquinho mais. Mas às vezes aquela coisa, né, como se diz, né, onde é que come um, né, onde é que alimenta uma boca, também alimentam 2. Isso é muita verdade, porque às vezes aquela sobra e tal, você reaproveita e tal. Então não é vezes 2 o gasto. É maior, claro, mas não é vezes 2.
água, luz, internet. Então, você tem um rateio aí proporcional nessa despesa. Então, quando você olha para casal, a gente já, eu e minha esposa fizemos muitas palestras para casais já, né, falando sobre organização financeira. Então, a gente sempre fala isso, pô, casal, né, casado, enfim, né, deveria ser junta a carteira. A gente sempre recomenda juntar as carteiras, decisão sempre ser feita pelo casal, né? E aí você tem uma diluição desses custos fixos, inclusive eventualmente de alguma variável também e tal, porque, por exemplo, você vai dar um presente, né? Um presente para um afiliado seu, por exemplo, né? Então, você tem ali 50% de cada um, vamos por assim, então você consegue fazer um rateio de uma variável. Outra não, você vai lá sair para jantar, você vai pagar 2 jantas, então ali é vezes 2. Então, mas em modo geral, você tem uma otimização e você consegue investir mais juntos. Por exemplo, se for 10 mil, em vez de 1.000 por mês, investir a 2 mil. Né? Com 2 mil, você consegue fazer aportes melhores e consegue fazer investimentos melhores do que se cada um fizesse separados R$ 1.000, percebe? Então, tem essa situação que é interessante pensar quando estamos falando de organização financeira do casal. Né? Então, vamos lá. Vamos um pouco mais de parte prática. Lembrando, quem quiser deixar dúvida, comentário, sugestão, tanto aqui no YouTube, né, aqui e no Instagram, quanto aqui no Facebook, fique à vontade, tá bom? Depois eu dou uma paradinha para olhar isso aí. Vamos falar um pouco das realidades. Né? Muitas pessoas me perguntam, né, Gabriel, eu ganho X, o que eu devo fazer e tal? Gabriel, eu ganho 2 mil, é muito pouco, como é que eu organizo? Então vamos falar um pouco sobre isso, tá? Porque aqui, eu não sou hipócrita, como às vezes a gente acontece ver na internet, né, de pessoas falando, qualquer um pode investir e tal, o camarada ganha 1.500 por mês, ele sabe que é muito difícil investir, né? Então, assim, a regra, às vezes, 50, 30, 20, às vezes para quem ganha 1.500 2.000 por mês, é muito difícil de colocar em prática. Então, você tem que, às vezes, até ajustar isso. Assim como quem ganha 50 mil deveria também ajustar, investir mais. Vamos lá. Podendo investir mais, é melhor. É óbvio. Pois é óbvio, mas a gente não é feito na prática muitas vezes. Por quê? Porque, por exemplo, e eu, né, voltando no tempo, eu me lembro de quando eu era jovem e solteiro, né? Jovem e solteiro, mora com os pais. Então deveria investir 50%. Por quê? Porque não tem custo com moradia. Daqui a pouco até pode ser que ajude um pouco os pais em casa e tal, né? Mas ainda assim, não tem esse custo com moradia, que normalmente quando você sai de casa, né? Casa, enfim, toma uma vida independente, você acaba tendo, né? Então, assim, aproveita essa fase da vida e investe mais. Então, sei lá, tá com 18, 19 anos, já tá trabalhando e tal, né? Investe mais. Ou até assim, podendo investir mais, melhor. Um casal que ganha bem, né? Eles podem, às vezes, podem morar assim com qualidade, mas sem extravagâncias. Porque isso fará com que possa investir mais. Foi o nosso caso, por exemplo. Nós, quando pagávamos aluguel, no começo da nossa jornada, eu e minha esposa, a gente morava num lugar decente, tá? Tudo certo, mas modesto, sem extravagância. Nós entendíamos que nós jovens, né, não tínhamos filhos ainda, nós poderíamos, né, abrir mão de um aluguel mais caro, com uma casa mobiliada, sob medida. Não, tranquilo. A gente vai viver muito abaixo das nossas do que nós poderíamos até viver pelo que nós ganhávamos. Mas não, vamos guardar. Então a gente investia muito mais do que esse valor por mês, né? Sempre investíamos pesado. E aí, à medida que a renda foi aumentando, a gente foi conseguindo ajustar isso também. Hoje a gente tem nossa casa própria, mas também fruto de um trabalho, de tempo e tal, né? De muito tempo fazendo aí as coisas, investindo de forma consciente, coerente, sempre com aportes bastante ousados frente à nossa realidade. Sempre com o pé no chão. Nunca fazendo bobagem. Né? Podendo investir 5 mil por mês, vou investir 7. Não é assim que funciona. A gente sempre dentro da realidade. Então, né? Então você pode mudar, você ganha um pouquinho mais, em vez de investir 20%, investe 30%, investe 40%. Né? Agora, tem pessoas que podem investir muito mais. Né? Por exemplo, se você ganha lá 10 mil por mês, né? E você não tem filhos ainda, por exemplo, mesmo que já esteja morando, né, já esteja casado, morando, enfim, você consegue investir mais por mês, porque
Você pode morar de forma mais modesta e tal, né? Ou ganhar 30, 40, 50 por mês. Então, você não precisa levar teu custo de vida para 50%. Vai ganhar 50 mil por mês. Aí vai ter um custo de vida de 25 mil por mês, porque financia lá uma BMW, paga 7 mil de prestação da BMW. Aí financia um apartamento, paga 8, 10 mil. Pô, já foi os 25 mil. Você vai acabar tendo seu custo fixo em 40 mil, não só para investir. Então, calma. Vai construindo esse processo para que você possa, pelo menos, investir 30 a 20%. E se você ganha mais, investir mais. E agora eu vou falar um pouquinho também para aqueles que, eventualmente, têm menos condições de investir. Então, também precisa fazer um ajuste. Ah, Gabriel, é fácil falar. É fácil falar. Agora quero ver, você ganhar 1.500 sem investir 30%, 20%. Ok, a gente entende que às vezes, se torna difícil investir 20% se a sua renda é baixa. Mas você tem que olhar por dois aspectos, tá? É difícil, mas não é impossível. Então vamos lá. Primeiro, procure uma renda extra. Um trabalho depois do trabalho, para que renda o suficiente para você poder eventualmente investir 10% da renda. Um exemplo, você ganha 1.500 por mês, tá? Não consegue investir 150? Poxa, busca um trabalho aí, às vezes de garçom, alguma coisa, né? Depois da hora, um fim de semana, um corte de grama, alguma coisa assim. O Brasil é um país muito necessitado de serviços. Então você consegue, sim, se organizar para isso. Para que você ganhe aí no mês mais 300, 400, 500 reais de hora extra. Mas não sei, os trabalhos manuais, garçom e tal. Na internet tem muita oportunidade para você também trabalhar. Tem um amigo meu que, inclusive, estava esses dias conversando com ele, amigo e cliente, inclusive, eles ensinam a você fazer renda extra, né? Ajudando as pessoas com trabalhos administrativos pessoais. Por exemplo, tem gente que é tão envolvido na sua vida pessoal que às vezes gostaria de ter alguém que fosse seu personal organizer, por exemplo, que ajudasse lá na organização. Tem que comprar passagem de avião. Não tem tempo. Os empresários, tal, né? Profissionais liberais, não tem tempo para pesquisar uma passagem aérea, ou até para pagar os boletos mensais. Então, hoje tem demanda para isso. Então, você trabalhar de casa sendo uma secretária, uma assistente virtual de uma pessoa que precisa desse serviço. Isso existe hoje. Inclusive, tem muita demanda. Tem muita demanda. Eu mesmo já pensei em contratar um profissional para isso. Pelo menos, ultimamente, tenho me apertado muito para esse tipo de tarefa, por causa da demanda de tempo mesmo. Não tem tempo para fazer as coisas. Né? Então, muitas pessoas têm hoje condições de você executar a renda extra nas mais diversas áreas, né, das atividades laborais, para que você possa investir 500, 700 por mês, às vezes, oriundo dessa renda extra. O ponto é, não adianta você ficar reclamando, dizer, mas eu só ganho 1.500, eu consigo investir. Não adianta. Quem vai pagar essa conta é você no futuro. Não adianta ficar bravo comigo. Agora para você é fácil falar e tal. Não adianta ficar bravo comigo. Quem vai pagar essa conta no futuro, por não ter investido, por não ter buscado uma renda extra, por não ter conseguido separar um orçamento mensal para investir, quem vai pagar essa conta não vai ser eu, vai ser você mesmo. Não adianta ficar bravo comigo, não adianta me xingar. Né? E que adianta? Buscar alternativas para que você consiga sair desse padrão. Né? E sair daquela história de quanto mais ganha, mais gasta. Manter dentro da coerência. Né? Dos 30, dos 50, 30, 20. Se ganhar mais, tenta aumentar o valor de aporte, investir mais do que 20%. Né? Porque quem vai construir liberdade financeira? Quem ganha 3 mil ou 50 mil? Depende. Tem organização? Se quem ganha 3 mil está organizado, quem ganha 50 mil não está organizado, o de 3 mil que vai conseguir, o de 50 mil não vai conseguir. É isso. Então, independente de quanto você ganha, é possível desde que você, primeiro, precisa querer de verdade. E aí entra um pouquinho do que ela está falando, tenta ficar reclamando, então tem que de fato querer. E esse querer está linkado a ter um objetivo de fato para buscar isso. Né? Depois de querer, de ter um objetivo, o que é o meu segundo ponto? É você ter uma trilha para chegar lá.
um caminho para chegar lá. Se você quer de verdade e você tem uma trilha, pronto, não tem erro, vai dar certo. E aí, gostou do conteúdo que você viu? Não deixa de se inscrever no meu canal e dar o like nesse vídeo. Deixa aqui embaixo também teu comentário. Eu prometo que eu mesmo vou ler e vou te responder, tá bom? Até mais!